ocasião do novo Programa Artístico nas Margens da Ficção, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães realiza reflexões, conversas, debates com o nome genérico de Fricções e que pretendem aprofundar o pensamento que o museu realiza. Esta conversa é intitulada História, um modo de ficcionar e tem a participação do Luís Trindade e também com o Paulo Pena e por mim. Será debatido aqui a relação entre história e ficção. Na verdade, interessa-nos explorar em que medida a escrita da história partilha formas narrativas com a literatura, bem como em sentido inverso, de que forma pode a ficção produzir conhecimento histórico. Vamos partir do princípio que o conhecimento histórico é sempre situado, ou seja, condicionado pelo contexto em que é produzido. Esta conversa vai discutir o modo como discursos e saberes do nosso tempo afetam o estatuto de verdade da história, em particular sobre o encontro com as tecnologias digitais e o conhecimento histórico. Eu agradeço muito ao Luís Trindade e ao Paulo Pena a participação nestas conversas. Ela vai ser uma conversa monopolizada, em certo sentido, pelo Luís, na medida em que estamos aqui para escutá-lo. Eu e o Paulo seremos espectadores, participantes também dessa conversa, fazendo interlocuções à vez, a partir do momento em que o Luís começar o diálogo. Eu queria só apresentar os convidados, o Paulo e o Luís Trindade. O Luís Trindade é professor auxiliar de História Contemporânea na Faculdade de Letras de Coimbra, foi professor de História e Culturas Portuguesas em Birkbeck College, na Universidade de Londres, e coordenou vários grupos de investigação, Culturas, Identidade e Poder, Mediações Modernas. Ele é vice-coordenador também do Centro Interdisciplinar de Estudos Interdisciplinares do século XX, na Universidade de Coimbra, e investiga sobre a teoria da história. Eu creio que é esse o motivador também aqui deste debate, fazendo sempre uma relação com o papel das narrativas em vários objetos culturais, a imprensa, largamente estudada por ele, a imprensa portuguesa, o cinema, a música popular, etc. Paulo Pena é jornalista de investigação e fundador do Investigate Europe. Recentemente tem pesquisado temas como desinformação, fake news e manipulação da opinião pública. Enfim, Paulo e Luís, vamos iniciar a nossa conversa. Falávamos um pouco desta lentidão e aceleração da história. Há duas frases que também me instigam aqui, um pouco como modo de iniciar. Uma frase do Lévi-Strauss, que ele diz que a história é a nossa própria mitologia, o último refúgio da transcendência do homem moderno. Então, de certa maneira, como a história condiciona a nossa percepção dos objetos, inclusivamente os objetos culturais, não é? Eles são imbuídos de categorias históricas. E há uma outra frase que também nos motiva a pensar, principalmente a partir do museu, esta ideia para o Rancière, Jacques Rancière, o filósofo francês, em que ele fala que o real precisa de ser ficcionado para ser pensado. Isto faz-me sugerir aqui um início de conversa. Evidentemente o Luís vai partilhar connosco vários exemplos, mas tentarmos entender de que maneira é que a história, a partir do momento em que ela nasce e que se consolida como disciplina no século XIX, ela dialoga muito com este sentimento narcótico de que estamos imbuídos de informação. De certa maneira, a nossa experiência dos objetos do real é imbuída destas categorias históricas e que também nos cria um filtro para ver a realidade. Então vou passar a palavra ao Luís Trindade, agradecendo e volta e meia vamos interagindo aqui no debate. Bom, muito boa tarde e antes de mais, Marta, estou muito feliz pelo convite e é uma grande honra poder estar a ter esta discussão, que eu espero mesmo que seja uma discussão, ou seja, que seja um diálogo e não uma apresentação da minha parte, não só contigo, mas também com o Paulo Pena. Admiro muito o vosso trabalho e acho que vamos conseguir encontrar pontos de contacto entre o jornalismo, a curadoria artística, a historiografia. Um dos motivos pelos quais eu acho que nós vamos conseguir encontrar pontos de contacto é que, de alguma maneira, contamos todas histórias. Quando Jacques Rancière diz isso que tu disseste, que a história há uma dimensão ficcional na história, eu acho que ele nos está a instigar a pensar, a começar desde logo a pensar no que é ser ficção. E ficção é normalmente uma palavra utilizada no cotidiano, com uma acessão muito próxima
de algo que não é real, do irreal, da ilusão, se não mesmo da falsidade, quando ficção também pode ser pensada como aquilo que dá forma e, portanto, todas as narrativas são ficcionais nesse sentido, e eu acho que é interessante alguma prática historiográfica que tenta pensar precisamente isso. Para além do Jacques Rancière, há um autor norte-americano, Aidan White, que pensou muito a história como um modo ficcional, ou seja, a história como um modo literário, o modo como os historiadores, ao escrever, aplicam técnicas literárias que partilham com os escritores, com os chamados ficcionistas. E, portanto, há sempre uma divisão em cada acontecimento histórico, também para regressar agora ao acontecimento histórico de que tu falavas como mote para que nós comecemos a conversar, há sempre uma distinção nem sempre fácil de identificar nos acontecimentos históricos entre, eu não digo entre a realidade e a ficção, não digo entre o que se passou e o que não se passou, mas entre o que se passou e a maneira como nós o contamos. E é aí que eu acho que se joga aquilo que de verdadeiramente interessante nós estamos aqui a pensar. E há vários acontecimentos, se calhar para pensarmos nisto um pouco mais concretamente, há vários acontecimentos sobre os quais eu tenho tentado pensar um pouco, precisamente nesta fronteira, entre o que aconteceu, aquilo que as pessoas que participaram nesses acontecimentos pensaram que estava a acontecer e o modo como depois estes acontecimentos se desenrolaram, que são interessantes para pensar nisto. Por exemplo, logo para nos chegarmos muito próximo de um acontecimento que eu acho que nos é familiar de todos, e se calhar um acontecimento também em relação ao qual nós temos opiniões convergentes, o 25 de abril de 1974. Muito recentemente, há 2 semanas, o historiador António Louçã escreveu um artigo onde ele reconstitui a circulação de informação no dia 25 de abril. E há um dado que, mais uma vez, nós todos conhecemos, no qual ele insiste muito e que descreve com algum detalhe, a partir das 4 da manhã e quase hora a hora, que o movimento das Forças Armadas tinha dado instruções aos seus cúmplices na rádio para fazer apelos à população de Lisboa para não saírem à rua. Porque o que estava a passar era naturalmente perigoso, sendo que a população de Lisboa não sabia que o movimento das Forças Armadas, a tropa que estava na rua, ou não tinha a certeza, teria eventualmente esperança, mas não tinha a certeza que a tropa que estava na rua estava lá para acabar com o Estado Novo e com a guerra colonial. No contexto político do início de 1974, a instabilidade política do próprio Estado Novo fazia muitos pensar que podia haver um golpe de extrema-direita, portanto ainda mais à direita, que endurecesse ainda mais o regime. Bem, e o que se passou aí é verdadeiramente extraordinário. O que se passou nesse dia e nestas circunstâncias é verdadeiramente extraordinário. É que as pessoas, perante avisos, as pessoas que vivem numa ditadura, sob uma censura férrea, com apelos para que não saiam de casa, hora a hora, passados na rádio, apelos que são comunicados militares. O que nós sabemos também é que o golpe não caiu num conflito que poderia ser tremendamente sangrento, com forças armadas de ambos os lados no centro de Lisboa, precisamente porque as pessoas desobedeceram a essas ordens e saíram à rua. E o António Louçã, e aquilo que também mais ou menos se sabe é que há uma ordem para disparar sobre Salgueiro Maia na Rua do Arsenal, há uma ordem para que uma fragata no Tejo bombardeie as mesmas forças do Salgueiro Maia, e estas ordens são recusadas, provavelmente por uma multiplicidade de razões, mas uma delas é porque já havia uma grande multidão na rua. E, portanto, mais do que se matar outros soldados, seguramente matar-se-iam muitos transeuntes, ou melhor, naquele momento já se pode, acho eu que já se pode dizer, participantes no golpe de Estado. E o António Louçã conta um outro episódio muito interessante, que é as tropas afetas ao regime, quando retiram da Rua do Arsenal, são saudadas pela população, que julgavam que eram também elas afetas ao MFA e, portanto, forças libertadoras. Bom, este episódio, eu não queria monopolizar a conversa, mas queria só relacionar este episódio com outros dois. Este episódio causa, se quiseres, um curto-circuito, um desencontro
entre uma certa, eu não ia aqui talvez evitasse a palavra verdade, mas uma certa vontade informativa com o modo como a informação é recebida precisamente neste caso por quem está a ouvir rádio. Pronto. E há outros 2 episódios muito curiosos de desencontros semelhantes, em que há uma determinada narrativa que se está a construir e as pessoas reagem a essa narrativa de uma maneira que entra em desacordo com a verdade dessa narrativa. Bom, um deles é um episódio contado num livro pelo filósofo esloveno Slavoj Žižek, aparentemente em 1964, quando se estava a filmar, quando estavam a fazer as filmagens do Dr. Zhivago, do David Lean, as filmagens do filme, como o filme não poderia ser filmado na União Soviética, foram em Espanha e nos arredores de Madrid, e há uma grande manifestação com pelo menos centenas de figurantes. Portanto, o contexto do filme é a Revolução Russa, em que estes figurantes cantam a Internacional. E pelos vistos, não só a equipa de produção do filme ficou muito espantada por ver que havia centenas de espanhóis que sabiam a letra da Internacional, não só estas centenas de figurantes espanhóis sabiam a Internacional, como de repente haver centenas de pessoas a cantar a Internacional em plena Espanha franquista fez com que as autoridades tivessem de intervir sobre aquela aparente manifestação que era apenas ficcional, mas também que algumas pessoas nas redondezas, ao ouvirem a tanta gente a cantar a Internacional, tivessem tirado conclusões políticas de que o regime tinha caído e celebraram. Portanto, é uma celebração naturalmente ilusória, mas o Žižek usa isso também para, no fundo, tentar sugerir que há momentos ilusórios com potencial político. Ou seja, as pessoas podem estar a viver numa mentira, para falar assim muito claramente, e essa mentira ser historicamente produtiva. E isso, pronto, e para encerrar este círculo, ocorreu-me o equívoco informativo que levou à queda do Muro de Berlim. Eu não estou com isto a dizer que o Muro de Berlim caiu só porque houve um equívoco informativo e na realidade a queda do Muro de Berlim, tal como o 25 de Abril, se calhar já estavam inscritos temporalmente na história, numa história muito mais longa, mas há aparentemente uma conferência de imprensa atabalhoada por parte do regime da República Democrática Alemã, onde um mal preparado porta-voz do governo diz que as fronteiras são para abrir de imediato e que esse novo decreto também vale para Berlim e para o seu muro. O que vai precipitar uma multidão sobre o muro, que levará àquele acontecimento extraordinário de novembro de 1989. Não era verdade, ou seja, o decreto não queria dizer exatamente aquilo, não era para ter ação imediata e não seria necessariamente, ou melhor, e menos imediatamente ainda para Berlim e para o seu muro. Pronto, enfim, o que é que leva estas pessoas que seguem informações aparentemente erradas ou que desobedecem a informações a desencadear ou a colaborar ou a precipitar acontecimentos emancipatórios, quando nós hoje, sobretudo depois das eleições de Trump, depois das eleições de Bolsonaro, estamos habituados a pensar, e bem, que as informações falsas conduzem ou fazem-nos correr o risco de entrarmos em situações políticas de autoritarismo e, portanto, exatamente o oposto daquilo que nós entendemos que aconteceu em 1974, no 25 de Abril, ou em 1989, em Berlim. E, portanto, no mínimo, e talvez agora pudéssemos começar a conversar um pouco, mas no mínimo parece-me que esses acontecimentos em Berlim, em Lisboa, mesmo nos arredores de Madrid, esses acontecimentos, aquilo que fez com que as pessoas se movimentassem, dependia menos imediatamente da informação daquele dia do que de algo que se estava já a acumular há muito tempo. E, portanto, há aqui uma temporalidade diferente. O que aquelas pessoas sabem, o que aquelas pessoas querem, não vem da informação imediata que elas recebem no dia-a-dia, mas é, se quiseres, uma cultura política, uma cultura de oposição que vai crescendo ao longo de anos, se calhar, em alguns casos, vai mesmo crescendo ao longo de décadas. E, portanto, os acontecimentos políticos não se podem, penso eu, sobretudo de acontecimentos políticos como estes, de ruptura, dificilmente explicam só
olhando para uma temporalidade curta, é preciso estender um pouco a temporalidade para a sua compreensão. Eu diria talvez não só uma temporalidade curta, mas talvez uma temporalidade múltipla, porque aquilo que falávamos também em troca de pontos de vista, é que a história, de certa maneira, ficou condicionada, ou melhor, não avançou em um certo desenvolvimento da sua técnica de escrita, assim como outros campos, o campo literário, o campo artístico, fizeram uso, pessoalmente no novo romance, ou a colagem surrealista, portanto, como certas técnicas culturais levaram a caminhos narrativos por uma certa via, e aqui essa linearidade ou esse acontecimento está mais condicionado, em certa medida, na sua técnica, não é? Mas o Paulo também estava aí, eu vi que ele estava com uma pergunta a sair antes de eu... Sim, estava a gostar muito e a associar aquilo que o Luís estava a dizer a um acontecimento recente que me fez precisamente pensar neste ponto que o Luís tocou, que foi o assalto ao Capitólio. E o assalto ao Capitólio resulta não tanto daquilo que nós tendemos a achar que é a explicação mais evidente, portanto, a disseminação artificiosa de uma campanha de manipulação política nas redes sociais, fake news, etc. Ou se quisermos recuar um pouco mais até à eleição de Trump, o exagero da nossa apreciação sobre o Cambridge Analytica, se quiserem falar sobre isso falaremos, mas provavelmente não, mas o que me estava a interessar sobretudo era esta ideia de que o acontecimento histórico tem uma temporalidade diferente e nos Estados Unidos tem a ver de facto com a forma como o acesso à informação se tornou confinado e deixou de ser representativo para uma grande parte da população americana. E isso é interessante, a forma como as pessoas se revêem nos conteúdos noticiosos e na informação que recebem, e depois a forma como agem e o que as leva a agir daquela maneira. E acho isto tudo muito interessante porque, sobretudo, aquilo que nós apontamos ao papel da desinformação que existe e ao papel da organização da manipulação informativa é desde logo um diagnóstico de um problema que nós temos hoje, que é a forma como a informação deixou de cumprir o papel que tinha há 40, 50, 90 anos, de ser esse espelho da sociedade, ao mesmo tempo que era a forma como as pessoas, como se dizia antes, liam as notícias, não é? Este bombardeamento ao minuto de informação digital, os alertas nos telemóveis, os pushes nos computadores, fazem com que as pessoas criem cada vez mais uma ansiedade informativa em que não se revêem e dão uma quantidade, estou a alongar demasiado a pergunta, mas era essa a pergunta, que é, há aqui quase um duplo paradoxo, na minha opinião, Luís, e perguntava-te o que achas disso, que é o de vivermos agora numa sociedade em que temos cada vez mais acesso à informação, mas parece que esse acesso à informação não se traduz numa maior qualidade informativa, ou seja, não estamos mais bem informados do que poderíamos estar, e por outro lado, que a forma como essa informação nos é transmitida e produzida pelos meios de comunicação social deixou de ser de todo ou em todo informação, porque passou a ser apenas um mecanismo de consumo, de criação de ansiedade nas pessoas que as faz, lá está, adquirirem um medo suficiente da realidade para agirem como agiram no Capitólio. Pois, enfim, isto vai ser muito menos uma entrevista do que um diálogo, começar pelo facto de eu não ter respostas para uma pergunta como essa, e no fundo havemos de conseguir talvez, na melhor das hipóteses, aproximar-nos um pouco de explicações mais satisfatórias do que simplesmente aquelas pessoas são ignorantes, aquelas pessoas não pensam, aquelas pessoas, e sobretudo aquelas pessoas que estão mal informadas, não é? O Jacques Rancière também fala nisso, ele diz que aquelas pessoas têm tanta informação como qualquer um de nós, ou seja, que têm acesso a múltiplas formas de informação, mas elas decidem agir assim porque decidem usar a informação de uma determinada maneira, ou seja, pré-existe à informação delas uma vontade de fazer politicamente que as leva a agir de formas que nós achamos que são mal informadas ou que estão em desacordo com
com a realidade. E aí eu penso que o lento caminho que leva à queda do Muro de Berlim, ou o lento caminho que leva ao 25 de Abril, se calhar também nos pode ajudar a explicar um pouco aquilo que aconteceu no Capitólio. Há um lento caminho que leva a um crescimento de uma direita, ao crescimento de um sentimento nacionalista, em grande medida também a uma certa diabolização do Estado, da intervenção do Estado, e portanto eu acho que tudo isso conflui em momentos políticos como estes recentes que temos assistido e sobre o qual estamos a tentar pensar, e que associamos imediatamente a uma imediaticidade da circulação da informação, mas que eu penso que também ganha em ser pensado através de procedimentos mais lentos, mais profundos. Ou seja, eu gosto muito da imagem do Rancière, quando ele diz que as pessoas não estão a usar as notícias falsas porque estejam enganadas, as pessoas estão a usar as notícias falsas com uma intencionalidade política que é explícita e consciente. Agora, o que o Rancière também diz noutras ocasiões é que a cultura, a informação, criam aquilo que a cada momento é pensável, é visível, e de facto, ao longo das últimas décadas, há muitas coisas que têm deixado de ser pensáveis e visíveis, e portanto nós afunilámos muito a nossa política. Mas, Luís, também, eu penso que a pergunta também pode ser, será que estas novas fontes digitais são também alimento para a historiografia, alimento para a história, ou seja, como é que a história está a usar estas novas fontes digitais que surgem? Porque isso vai ao encontro do que estávamos a falar, não é? Uma coisa é o evento, e agora como é que a história reage a essa existência de informação que circula de uma maneira completamente distinta? Marta, uma resposta mais especulativa é pensar, mas eu acho que não é bem esta a resposta que tu queres, e portanto depois haverá talvez uma outra um bocadinho mais satisfatória, é pensar o que é que farão as historiadoras e os historiadores daqui a 50 anos, com 2021, com 2020, e portanto com fontes históricas que incluem o Instagram, que incluem o Facebook, como é que é gerir essa informação. E isso naturalmente leva, desde logo, a problemas de arquivo, e depois leva a problemas muito complexos sobre como gerir uma informação, bom, no limite impossível de manejar. Mas talvez uma outra resposta, uma outra tentativa de responder ao que tu me estás à pergunta que tu me estás a colocar, seja, mais ou menos pegando numa coisa que tu disseste no início e com a qual eu concordo totalmente. Nós fazemos sempre história a partir de um presente. Um filósofo da história italiano disse a certa altura que a história é sempre contemporânea neste sentido preciso, ou seja, que nós estamos a fazer história em 2021 e, portanto, estamos a colocar ao passado perguntas que são as do nosso tempo. E por isso, enfim, as vagas do feminismo a partir dos anos 60 levaram um outro olhar sobre a história das mulheres, os movimentos teóricos pós-coloniais dos últimos 40, 50 anos levaram também a um outro olhar historiográfico, a um outro olhar sobre o passado em torno dos sujeitos racializados, tudo isso, não é? Ou seja, são questões presentes que nos levam a projetar essas questões no passado, e portanto quando se discutem questões de memória e quando nos dizem que nós não podemos reescrever o passado, é precisamente isso que estamos sempre a fazer, estamos sempre a reescrever o passado. Bom, então, que tipo de problemas é que eu acho que este presente, onde a informação parece ubíqua, me convida a mim a colocar ao passado? Bom, em certo sentido, e pelo menos em relação ao período que vai desde o final do século XIX e pelo século XX adentro, em certo sentido que a informação sempre foi ubíqua. É muito, enfim, sempre foi ubíquo e sempre foi acelerada. Nós falávamos, ainda antes de ligarmos o microfone, falávamos sobre o facto dos jornais serem diários. Os jornais são diários, independentemente de haver ou não acontecimentos para que eles sejam, para justificar o noticiário todos os dias.
E o Jornal Diário hoje parece-nos um exemplo aparentemente fraco do que é a aceleração da informação, quando temos, pelo contrário, noticiários radiofónicos e jornalísticos de hora a hora, e temos os nossos feeds de Facebook com informação a cair minuto a minuto. Mas para os nossos antepassados do século XIX e do início do século XX, o Jornal Diário era um ritmo que já acelerava muito aquilo que era a circulação de histórias e de informação que existia antes. Para além de que, outra coisa que é preciso notar é que os jornais no início do século XX eram tão omnipresentes no cotidiano, pelo menos no cotidiano urbano, como hoje são as redes sociais e a televisão. Portanto, essa noção de sensacionalização do cotidiano, ou se quiseres, de dramatização do cotidiano através das notícias e dos jornais, é algo que já estava antes, que já existia antes. Mas posso argumentar uma coisa, Luís? Claro. Se do teu ponto de vista enquanto historiador não é para ti relevante que essa diferença fundamentalmente esteja na credibilidade da própria informação, ou seja, um jornal diário é editado, tem um processo de edição e por isso é diário, não é? Pode ser uma notícia que aconteceu nas primeiras horas do dia anterior e que é publicada no dia seguinte porque é trabalhada, é verificada, é lida por outros olhos, enquanto que as notícias ao minuto são o contrário disso, são o tacit on, a ressonância constante, a passagem da informação sem qualquer tipo de edição e verificação. Isso, do teu ponto de vista, enquanto historiador, não constitui uma diferença? Sim, constitui. Apesar daí, e provavelmente tu até sabes isto melhor do que eu, Paulo, aí há uma história do jornalismo que evolui e essa notícia editada, mais cuidada, apesar de tudo, é algo que, por exemplo, não existe da mesma maneira no século XIX. No século XIX, os jornais têm pequeninos textos que não estão muito longe daquilo que é um tweet. E depois tem um outro espaço, que é o espaço do folhetim, onde se mistura opinião e ficção, e é esta constelação, onde mais uma vez não está absolutamente, ou não está sempre feita a distinção entre o que é ficção e o que é realidade, que constitui o que é o jornal do século XIX. Mas, por exemplo, mesmo no século XX, e aí sim, tu tens razão, e há de facto aí a figura do editor e um código de construção de uma notícia que é cuidadoso, que é detalhado, mas tens também muito jornalismo político que, enfim, que também, enfim, que é isso mesmo, que é um jornalismo político e, portanto, o rigor, a preocupação com o rigor está longe de ser a sua prioridade. Mas, de facto, é verdade, há um período que talvez em Portugal até corresponda mais ou menos ao período em que o jornalismo está censurado, portanto, ao Estado Novo, onde há uma ética jornalística muito bem estabelecida e que se fortalece, aliás, perante a ditadura e perante a resistência à censura. Agora, o que me parece também é que esse jornalismo, muito em crise que esteja, e essa construção de notícias, como aliás a tua própria prática jornalista confirma, não desapareceu. Está eventualmente imersa em muito mais informação. Mas sobre isso podíamos dizer duas coisas. Uma é que, só para pegar numa citação do historiador, o Eric Hobsbawm disse sempre que os jornais manipulavam muito, mas que as pessoas também sempre disseram que não se podia acreditar no que vinha nos jornais. Portanto, há sempre aqui uma figura que eu penso que nos escapa, que é a figura do leitor e da leitora, e que, como o Rancière avisava, tendemos a achar que é mais permeável e mais inocente do que na realidade é. E por outro lado temos outra coisa nova, que vai muito ao encontro da tua pergunta, e esta foi imaginada muito avant la lettre pelo Walter Benjamin, quando o Benjamin pensava que precisamente a imprensa sua contemporânea, anos 20, anos 30, permitia pensar que em breve todos estaremos a escrever em jornais. E a verdade é que isso nunca aconteceu com os jornais, mas acontece com as redes sociais. E mais uma vez, isto pode ser olhado por dois lados, e o lado mais automático, como pelo menos à minha volta se olha para isto, é de como se libertou uma caixa de Pandora. Ao mesmo tempo, quando percorro o meu feed de Facebook, eu leio coisas absolutamente extraordinárias, e muitas vezes é uma quantidade que
eu próprio não consigo absorver. E, portanto, há de facto muito mais gente a falar. O facto de haver muito mais gente a falar, de alguma maneira, aumenta a fasquia do que está em causa com a circulação da informação. Mas eu penso que, sem estar otimista, também resisto um pouco a deixar-me cair numa posição apocalíptica. Marta, continua tu com a informação na era da sua reprodutibilidade técnica. Porque, Luís, falavas de que já o Hobsbawm fala que, de certa maneira, nunca ninguém acreditou muito nas notícias, mas na história não é? A história é uma escrita que supostamente implica uma verdade e pelo menos as pessoas procuram os relatos históricos para se encontrar essa verdade. E há pouco falavas também desse século XIX em que eu penso que onde ainda a figura do escritor e do historiador estavam muito mais fluídas. Estou a pensar figuras como Machado de Assis, por exemplo, ou outros grandes escritores que também foram jornalistas e, de certa maneira, tudo era transferido de uma prática para a outra. Como é que querias comentar isto, por exemplo? Olha, por um lado, eu lembro de há muitos anos ter uma conversa com um jornalista a propósito, enfim, de uma coisa que eu escrevi sobre jornalismo, naquele caso sobre primeiras páginas de jornais. Era um exercício sobre como, que resultou num livro ilustrado em que pegava num acontecimento específico e olhava para 3 páginas de jornais, para 3 primeiras páginas de jornais diferentes sobre este mesmo acontecimento, para mostrar no fundo como o jornalismo constrói o acontecimento. E aqui o constrói não é inventa, mas constrói narrativamente o acontecimento. Neste sentido, e até tendo em conta aquilo que, por onde começámos, eu penso que há entre o ficcionista, o escritor, neste caso, o jornalista e o historiador, grandes afinidades, e eu penso que todos nós ganhamos em explorá-las. No Investigate Europe, vou fazer um pouco de publicidade ao extraordinário grupo de jornalistas de que faz parte o Paulo Pena, há um pequeno clipe, portanto, que é um conjunto de jornalistas que faz jornalismo coletivamente, gerindo grandes quantidades de informação e construindo narrativas longas. O Paulo Pena, às tantas, diz que no fim de cada investigação tem material quase para fazer um livro. É um livro sobre a atualidade, portanto, não é necessariamente sequer um livro historiográfico, mas percebe-se que a questão aqui não está tanto se a abordagem é ficcional, historiográfica ou jornalística, é o modo como se faz. E há, enfim, eu não sei se do lado da historiografia estou tão otimista como tu, Marta, de que as pessoas ainda têm muita confiança nos historiadores e se a historiografia é um discurso de verdade, mas também a historiografia está sujeita a uma produção em massa que seguramente não vai contribuir para a qualidade das suas narrativas. Eu penso muito nisso, sem querer entrar demasiado em discussões sobre o estatuto profissional dos historiadores hoje em dia, mas imagino que saibam que nós somos muito incentivados a escrever artigos, e eu acho que às vezes os artigos são artigos académicos, portanto textos razoavelmente curtos, que eu acho que desempenham um papel importante, mas há outro tipo de conhecimento histórico que eu acho que só se consegue com narrativas longas. E isto pode parecer até muito conservador num determinado sentido, mas eu acho que a duração da narrativa muitas vezes é fundamental para construir determinados tipos de conhecimentos. Portanto, também a historiografia, enfim, a academia de maneira geral está muito sujeita às pressões do imediatismo. Paulo, sim, e eu acho que o Paulo poderia também comentar um pouco esse livro que fica quase pronto no final de cada investigação. Aliás, também lembrando que quando vamos a livrarias agora, uma das secções que mais tem subido, emergido, é a chamada não ficção. Não é? Acho que isto é muito, muito categórico também. É muito categórico e é também um sintoma da precariedade no jornalismo, porque muitos jornalistas são incentivados a escrever esses livros de não ficção com trabalhos que já publicaram nos jornais, porque isso é uma forma de conseguir um rendimento extra. A maior parte desses títulos são completamente efêmeros, são para durar 2 meses em livraria, nunca mais são vistos, ninguém os escreve também, ou pouca gente, muito raros são os casos de pessoas, de jornalistas que os escrevem pensando, enfim, em
deixar um livro para um ano, ou para 2, ou para o futuro. Mas estava-me a lembrar de um bom exemplo que é muito engraçado, que é o Richard Kapuscinski, um jornalista polaco de agência, portanto que tinha que fazer aqueles textos chatíssimos para a Agência de Notícias da Polónia, etc., que, conta ele, a primeira viagem que fez levava o Heródoto debaixo do braço para validar, lá está, a historiografia como ciência da exatidão, e depois acaba por escrever as melhores peças na fronteira entre a ficção e o jornalismo e a história, porque são acontecimentos históricos importantes, não é? A queda do Shah, Angola, 74, variadíssimas coisas, e já depois da sua morte é acusado enfim, de romancear, vou dizer assim, porque acho que foi provavelmente a acusação que lhe fizeram, de romancear a fala das personagens que cita, e portanto esta é a mistura perfeita do que vocês estavam a dizer, mas sim, no Investigate Europe o que o Luís estava a dizer faz todo o sentido, porque é de facto... Nós criámos o Investigate Europe por 2 grandes razões. Uma delas, a mais óbvia, era a necessidade de colaborarmos sem fronteiras numa altura em que os acontecimentos não tinham fronteiras, e isso é uma pergunta que deixar para o Luís entre parênteses, que é como é que vamos olhar historiograficamente para o que se passou naqueles anos da crise económica, que depois deixou de ser crise económica e passou a ser a crise do euro, e passou a ser uma outra crise que é construída em cima da crise original, e portanto essa foi a primeira razão. Fizemos o Investigate Europe porque achávamos que cada um de nós não podia contar aquela história, não podíamos fazer jornalismo naquela altura sem podermos trocar, a controlar os nossos próprios vieses nacionais de aproximação à informação, porque a história não era portuguesa, nem era alemã, nem era grega, era isso tudo, mas uma outra foi precisamente a dimensão temporal e garantirmos a possibilidade de fazer as histórias no tempo em que elas podem ser feitas, e algumas delas não podem ser feitas num dia, numa semana, nem num mês, nem em 3, precisam de muito mais tempo. Não, é engraçado, Paulo, porque uma das coisas que vários dos teus colegas dizem sobre o modo como vocês fazem jornalismo, ou uma das palavras que se usa, acho que mais do que uma vez, é a palavra contexto. E, portanto, esse contexto parece-me que, mais uma vez, vos aproxima muito daquilo que é a prática historiográfica, porque, enfim, às vezes os historiadores falam excessivamente em contexto. E depois há uma outra coisa que estão a fazer ali, que é fazer um jornalismo que não se restringe às fronteiras nacionais por... enfim, chegarem à conclusão, que me parece evidentemente justa, de que estes acontecimentos que vocês estão a falar não são explicáveis dentro das fronteiras do Estado-nação. Repara que a história tradicionalmente achou que podia contar-se através das fronteiras do Estado-nação. E mais uma vez, um outro, talvez até o melhor exemplo de todos para pensar como a nossa contemporaneidade está a afetar o modo como nós olhamos para o passado. Uma das formas historiográficas que mais têm sido escrutinadas nas últimas décadas é precisamente as histórias nacionais. E a ideia de que as histórias nacionais explicam muito pouco. E portanto, toda a corrente das histórias conectadas, das histórias globais, etc., o que tentam perceber e o que tentam demonstrar é como há interligações transnacionais entre todos estes acontecimentos. Mas tu perguntavas uma coisa que é ainda mais difícil de responder, um pouco como a pergunta há pouco da Marta sobre como é que vamos fazer a história destes tempos, que é como é que vamos fazer a história do período da crise, não é? Da crise com vários nomes, da crise financeira após 2007-2008. Eu se calhar, se me dessem 2 ou 3 minutos, havia aqui uma coisa que me permitiria regressar a formas, à ligação entre a historiografia e formas narrativas que talvez
me permitisse chegar um pouco aí e aviso já de forma muito insatisfatória. Mas ainda voltando ao Aidan White e à ideia de que a história é uma forma narrativa, e sendo uma forma narrativa partilha com a literatura técnicas narrativas. Bom, a tese básica do Aidan White, a tese elementar do Aidan White ele faz uma história da historiografia enquanto disciplina, e ele aponta este facto, aparentemente banal, mas cheio de consequências, que é a história enquanto disciplina académica, e portanto enquanto ciência, entre aspas, ou pelo menos com essa legitimação, nasce no século XIX, e é contemporânea do realismo, não é? Do Machado de Assis e de todos aqueles outros autores a que estavas a sugerir há pouco, a que te estavas a referir, Marta. Bom, e o que ele diz, o que ele sugere é que, enquanto que a literatura evoluiu através do modernismo, do novo roman, do pós-modernismo, a historiografia de alguma maneira ficou no realismo. E ele acrescenta que estas formas literárias que evoluem ao longo do tempo porque entendem que são melhores respostas para os tempos que estão a viver, ou seja, as técnicas literárias do James Joyce, ou do Proust, ou do Virginia Woolf, do modernismo, parece que respondem melhor às novas circunstâncias do início do século XX. Aquilo a que ele chama, aliás, um momento de acontecimentos holocausticos, ou seja, de repente, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, que é uma crise global, nunca tinha havido uma crise tão visivelmente global a partir de um centro económico que depois se expande por todo o mundo, e depois, evidentemente, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Estes acontecimentos levantam aos narradores artísticos, aos cineastas, aos escritores, desafios que eles respondem de maneiras formais, abandonando, entre outras coisas, o realismo. Os historiadores não fizeram isso. E, portanto, isto leva-me a perguntar se os historiadores, com as suas narrativas convencionais, estão verdadeiramente preparados para contar a história do século XX, por exemplo. Para contar uma história com estas dimensões. Bom, no contexto de 1929, que se calhar é uma boa maneira de pensarmos no contexto de 2008, não sei se há algum historiador que tenha respondido bem a essa explosão, a essa crise que é de repente uma explosão, não é? 1929, o crash da Bolsa de Nova Iorque, e como de repente uma coisa tão situada pode ser apontada como estando na origem de coisas como, por exemplo, o nazismo. Ou melhor, a vitória, a chegada ao poder de Hitler. Mas há um cineasta contemporâneo de 1929, um cineasta soviético chamado Sergei Eisenstein, que está a viver 2 anos antes uma reflexão muito interessante sobre como é que se representam esses acontecimentos. A história conta-se muito brevemente. O Eisenstein está a editar, ou seja, a montar o Outubro, um filme que celebra os 10 anos da Revolução Russa de 1917 e que tinha que estrear em poucas semanas em 2027. Ele tem muito pouco tempo para o fazer e, portanto, durante essas semanas ele vive acordado com uma mistela de cafeína e outras coisas acabadas em ina que lhe receitam para ele se manter acordado e ativo. Bem, e ele escreve no papel umas notas que seriam, eventualmente, as notas preparatórias para um projeto tão louco que nunca se realizou, que era fazer uma versão cinematográfica do Capital de Karl Marx. E, portanto, uma versão cinematográfica do funcionamento do capitalismo de uma maneira geral. E ele entende que o capitalismo explica-se a partir da montagem. Ou seja, a técnica da montagem que permite justapor espaços e tempos afastados num mesmo processo, seria a forma de explicar este processo económico que vai da produção à circulação até ao consumo. Ou seja, no fundo, a montagem cinematográfica como a técnica narrativa que nos permitiria contar várias coisas ao mesmo tempo. É isto que os historiadores, por exemplo, têm muita dificuldade em contar ou em narrar com as suas técnicas tradicionais. Mas eu penso que teria de ser uma resposta deste género, Paulo, para voltar finalmente Eu diria que talvez necessitássemos de uma técnica surrealizante para falar deste novo advento de uma desinformação ou das fake news. Seria talvez uma técnica surrealizante, enfim, deixa até como piada aqui, mas queria ouvir o Paulo também. É uma piada muito séria, Marta, curiosamente, porque de facto, aqui uma das coisas que vai ter que se contar sobre os anos 10 do século XXI é a mentira das fake news.
Ou seja, essa mentira, ou os equívocos, os mal-entendidos, vão ter que começar a fazer uma parte mais decidida do discurso historiográfico. E, portanto, algo como a invasão do Capitólio pode ter, de facto, uma dimensão surreal. Sim, Como é que se faz isso historiograficamente? Como é que se responde a isso historiograficamente? E tens toda a razão, Luís, até porque passámos em contexto informativo e no debate sobretudo entre as elites democratas nos Estados Unidos, passaste muito tempo a discutir informação que era pura e simplesmente falsa, toda aquela história do extraordinário envolvimento da Rússia em todos os planos da administração Trump, etc., que era, enfim, não quero citar o juiz Ivo Rosa na sua célebre decisão instrutória, mas que era baseada em factos e provas muito voláteis e muito pouco consistentes. Mas isto foi um debate de anos. E isso terá de certeza uma tradução historiográfica, porque houve uma altura em que o debate político americano se centrou de facto em mentiras. Em mentiras. Em mentiras, em mal-entendidos. Só as mentiras veiculadas pelas fake news, pela máquina de desinformação montada ao serviço de Trump, mas também pela informação tradicional, pelos meios de comunicação social tradicionais, que tentavam combater essa mentira. Claro. E, portanto, regressando se calhar até ao início da nossa conversa, torna ainda mais enigmático, ou melhor, na realidade não é a palavra sequer não é enigmático, mas torna ainda mais necessário pensarmos como é que houve outros momentos, e eu regressava ao episódio da queda do Muro de Berlim do 25 de abril de 1974, onde em sociedades sujeitas à censura, as pessoas usaram mal-entendidos noticiosos para desencadear processos de libertação. Portanto, o que aconteceu, a grande diferença entre 74 e 89 e os nossos dias, não é só haver mal-entendidos informativos, é a reação política por parte de muita gente ser diferente. E, portanto, é um nível mais profundo daquilo que é, para usar uma palavra muito fácil, o imaginário ou o zeitgeist político do nosso tempo, que reside de uma maneira diferente. Ou seja, as pessoas usaram os mal-entendidos de 1989 e 1974 para produzir revoluções libertadoras, e eu aqui até acho que a comparação é interessante porque são libertadores em sentidos diferentes, não é? Ou seja, é a queda de um regime fascista e a queda de um regime comunista, o que me protege de estar a ser demasiado tendencioso, se calhar, nesta interpretação. E hoje em dia não parece haver um potencial libertador a sair de um equívoco ou um mal-entendido noticioso. Pelo contrário, não é? E não temem, Marta e Luís, outra coisa, que é a forma como a nossa sociedade parece receptiva à ideia de usar a censura para combater as fake news? Ou seja, a ideia de proibir Trump de escrever no Twitter não vos parece algo que nos devesse levar a todos os cidadãs e cidadãos a reivindicar liberdade e não a aplaudir? Ou seja, temos isto instaurado de uma maneira em que atribuímos a empresas privadas que gerem mercados publicitários, como o Facebook e o Google ou o Twitter, a possibilidade de darem ou não darem voz a pessoas reais, não é? Marta, não sei se queres agora entrar tu aqui. Não, eu não precisava de um minuto para pensar. É uma pergunta bastante pertinente porque faz-nos pensar muito mais essa maquinaria, não é? A ideia de máquina e como é que essa máquina está a ser oleada e quais são as engrenagens, não é? De facto não há aí só um lado. E o Paulo traz-nos agora de repente, e agora se virássemos as coisas ao contrário, a câmara e o olho do historiador, onde é que ele vai apontar? E de facto isso faz-me pensar muito mais em termos de maquinaria. Sim. Bom, claro, eu acho que sim, que o risco acontece de os antigos censurados para tornarem-se os censores e os antigos censores se tornarem agora censurados e tudo isso. E sobretudo parece-me que dificilmente resolveria alguma coisa, porque não é controlável a explosão de informação, não é controlável a explosão de participação no espaço público. No fundo, há um outro pensador que nós podíamos trazer para aqui para pensar um pouco nisto, porque ele tem
tem conseguido, eu acho, abordar toda esta situação de uma maneira, lá está, não apocalíptica. Eu estou, claro, a parafrasear o título de um livro do Humberto Eco, Os Integrados ou Apocalípticos, que pensava, nesta altura ainda não a internet, mas a explosão comunicacional dos anos 60. E este autor de que eu estou a falar, que é o Franco Bifo Berardi, tem-nos permitido pensar, acho eu, saídas desta situação. No fundo, o que ele diz é que é uma coisa que, já penso eu, já estava pressuposta no que o Walter Benjamin tinha dito antes e que eu citei há pouco, é que a intensidade da participação pode claramente levar para mais do que um lado. Ou seja, eu não consigo encontrar, não me satisfaz muito a metáfora, mas não consigo encontrar uma melhor. A fasquia está muito alta, ou seja, a participação é tão intensa que, de facto, isto, entre outras coisas, faz com que o debate público pareça muito radicalizado. A participação está muito intensa, e quando eu digo que a participação está muito intensa é que nunca como até agora houve uma tal democratização da participação no espaço público, e isto sempre foi visto à esquerda como uma promessa emancipatória. E, portanto, é esta mesma esquerda que às vezes agora tem impulsos censórios, como estava a dizer o Paulo Pena, mas em tese, ou melhor, formalmente, foi isto com que sonharam muitos marxistas, por exemplo, não é? Quando Marx dizia a questão não é todos virem a apreciar a arte, é todos virem a ser artistas, ou o Benjamin, todos poderem escrever em jornais. Isso está de facto a acontecer. O resultado não está a ser exatamente aquilo que esses pensadores imaginariam. Mas não é necessário que não seja assim, ou seja, que, no fundo o que o Franco Berardi nos convida a pensar é que esta é de facto uma grande oportunidade. E porquê é que eu digo que a fasquia está alta? Porque as grandes oportunidades são paralelas de grandes ameaças, sempre. Eu acho que é a melhor maneira de contar, de contar a contemporaneidade do comunismo e do fascismo, da Revolução Russa e do fascismo que vem depois. O fascismo não teria acontecido se não houvesse ali uma promessa muito concreta e muito palpável de emancipação revolucionária. E, portanto, o que eu acho que o Franco Bifo Berardi nos convida a pensar, e se calhar isto é um wishful thinking, é que respostas que nos chocam tanto como o Bolsonaro ou Trump não se teriam sido dadas se não houvesse uma ameaça real de emancipação, à qual elas precisamente estão a responder. E, portanto, é olharmos para estas coisas e tentar perceber como é que nós exploramos tudo o que há de potencialmente mobilizadores nestas circunstâncias. Sim, esta conversa é de facto bastante instigante. Eu gostava de talvez uma última pergunta, ou uma penúltima pergunta. Falávamos do papel da arte na intensificação dos eventos históricos, não é? Citaste muito o cinema. De certa maneira é algo que tu, Luís, tens estado a olhar com mais atenção, não é? Como o cinema compreende uma dimensão, não é, intensificadora dos eventos históricos. E também falávamos dessa ideia de que certas formas artísticas produzem conhecimento histórico, não é? Eu acho que isso também é muito interessante. Não sei se, eu pergunto se te ocorreu ou se pensas também o papel da arte, eu falava mais das artes visuais, o papel dos museus enquanto máquina ficcional de construção de história, não é? O museu de facto é um recorte muito específico, com uma própria historicidade de corte e colagem de objetos e reunião dos mesmos no seu interior, e eu acho bastante interessante até que a curadoria, que ultimamente tentado a ser uma prática cada vez mais complexa, não é? Surge muito mais a figura do curador como alguém que mistura, e principalmente curadorias investigativas de temas que misturam aspectos artísticos, mas também aspectos sociais. Elas são formas muito experimentais de narração histórica, não é? Fazendo uso muitas vezes até de técnicas surrealizantes ou da corte e colagem, fazendo uso de mistura de texto literário com texto poético e texto histórico. Não sei se isto alguma vez te atravessou também enquanto questão, enquanto pergunta, e gostava de te ouvir sobre isso.
Eu acho que foi muito visível, ou tem sido muito visível no espaço público português, numa das grandes discussões políticas e históricas que tem havido, em torno, aparentemente, da ideia na Câmara de Lisboa de se fazer um museu da descoberta ou um museu dos descobrimentos, mas que na realidade é apenas a versão museológica de algo diferente que está a acontecer em Portugal e no espaço público, e que aliás eu penso que nos ajuda a pensar, eu penso que nos ajuda a imaginar e a refletir naquela tensão entre a ameaça e a utopia, ou entre o autoritarismo e a emancipação. Ou seja, está a haver um recrudescimento da extrema-direita em Portugal, no fundo ela está a aparecer, ela existia, mas está a aparecer, e isso acontece porque também temos sujeitos racializados no espaço público. Quando isto é uma parte que se calhar pode parecer que tem pouco a ver, mas a historiografia do século XX português e a sociologia ignoraram aquilo que foi o grande fenómeno territorial, ou têm ignorado sistematicamente, e o cinema e a literatura também, aquilo que foi o grande fenómeno demográfico e territorial da história de Portugal do século XX, que é o subúrbio. E só ignorando o subúrbio é que de repente as pessoas se surpreendem quando percebem que há uma comunidade de cidadãos neste país de origem africana, porque estavam completamente invisibilizados. E, portanto, esta relação entre o aparecimento ou o crescimento da extrema-direita tem este oposto extraordinariamente esperançoso, não é? Que é, de repente, nós termos no espaço público todos estes nossos concidadãos que estavam escondidos. Geograficamente, mediaticamente, etc. Bom, mas isto para dizer, Marta, que toda a discussão que foi tida sobre o Museu dos Descobrimentos, os seus problemas, os problemas que a palavra descobrimentos levantam ao discurso historiográfico, são no fundo uma reflexão sobre aquilo que se mostra e aquilo que não se mostra, o modo como se deve mostrar, e de facto a minha experiência com algumas práticas artísticas e depois com o modo como elas são mediadas pelas práticas curatoriais, faz-me pensar que aí estão a ter grandes discussões, estão a ter discussões decisivas sobre este assunto. E, portanto, mais ao lado até do que pensar em museus, eu acho uma discussão interessante a ser tida sobre museologização. Eu tenho um colega historiador, que vocês seguramente conhecem, o José Neves, que acha que mais importante do que haver um museu sobre qualquer aspecto que tenha que ver com o império, o colonialismo, etc., ele entende, e eu estou totalmente de acordo, que se deve museologizar Belém. Belém deve ser museologizado. É preciso explicar que Belém, a relação de Belém com 1940 e com a exposição do mundo português, a relação do padrão dos descobrimentos com o Estado Novo e com o nacionalismo salazarista. E, portanto, esse gesto de museologização é aqui um gesto que é simultaneamente fundamental para a historiografia de todo esse passado, mas também para a nossa política contemporânea. É assim, talvez o exemplo com o qual eu me sinto mais familiar para comentar isso que tu disseste. Não sei se sim, de facto, esse lado que tu trazes de um museu muito específico que acendeu esse debate também faz-nos pensar nessa história como modo de ficcionar, não é? Que é o título daqui da nossa conversa. Eu creio que já estamos, assim, a ideia é que este debate seja um início de conversa mesmo. Não sei se o Paulo queria ainda comentar alguma coisa sobre o que o Luís falou. Não, só que aprendi muito e consegui pensar coisas que me interessam muito de uma maneira muito agradável e agradecer ao Luís e à Marta esta ótima conversa. Acho que nos devemos agradecer, os poderes devem agradecer aos outros dois, porque de facto também foi muito bom. Sim, e até enquanto... Sim, falavas também, algo que também fiquei a pensar foi como certos personagens políticos
eles têm um caráter também literário, não é? Como aí depois determinados elementos da história, determinadas figuras, elas abrem-se a uma verve literária maior ou não, não é? E talvez isso depois enganche numa nova conversa com o Paulo quando ele lançar o próximo trabalho jornalístico em torno de figuras políticas. Eu quero vos agradecer e continuamos a conversa e muito obrigada. Obrigado. Obrigado, boa tarde.